Olá pessoal, vamos aí para mais uma lição, né, da nossa revista CPAD de Jovens, né? Estamos estudando aí o livro de Josué. Tempo de conquistas é o tema do nosso trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, que o título é Preparativos para a Conquista. O texto bíblico está em Josué capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, na verdade, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Outra coisa interessante aqui é o texto do dia, que diz assim: O cavalo se prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. Nessa lição nós vamos dividir ela em 2 pontos, né? O primeiro ponto é sobre a importância do planejamento, porque antes do povo conquistar a terra, eles planejaram, e depois sobre algumas lições que nós podemos aprender com Raabe, né? Que foi a prostituta onde os espias eles se hospedaram ali, e posteriormente ela foi salva, ela e sua família, né, foram salvas por aquele feito que ela fez. Então vamos lá, primeiro sobre a importância do planejamento, né, o primeiro ponto aí, nosso primeiro tópico. Por que o planejamento é importante? Porque antes do povo entrar na terra, eles planejaram e depois executaram aquele plano, conforme nós vamos ler tanto no capítulo 1, né, os últimos versículos, e o capítulo 2, que trata sobre esse assunto. Primeiro ponto, por que planejar é importante? Porque o planejamento nos ajuda a ter clareza daquilo que queremos. Ou seja, o Josué pediu para os espias irem lá, olhar a terra, observar. Para quê? Para eles terem clareza de que tipo de terra era aquela, que tipo de homens eram aqueles que habitavam naquela terra, para que eles pudessem ter clareza daquilo que eles iriam conquistar. E na nossa vida não é diferente. Napoleão Hill, né, um autor do livro Pense e Enriqueça, ele diz que ele fez uma pesquisa, cerca de 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. E dessas 16 mil pessoas, ele descobriu uma coisa interessante. Apenas 95% dessas 96 mil pessoas eram pessoas que tinham fracassos, né, que não conquistavam nada, porque não tinham um objetivo na mente, ou seja, não tinham clareza daquilo que elas queriam. Apenas 5% dessas 16 mil pessoas que ele pesquisou que tinham clareza daquilo que queriam. E por isso eram pessoas de sucesso, como Henry Ford, né, Thomas Edison e outras pessoas que ele cita no seu livro. Então, o planejamento é importante porque ele mostra, né, com clareza aquilo que a gente quer. E à medida que vai se passando o tempo, né, nós vamos ver o progresso. Se eu tenho um objetivo para ser atingido e eu tenho um plano, cada conquista que eu vou conquistando,
isso vai medir o meu progresso. Agora, se não tem plano nenhum, não há como medir progresso se não há nenhum planejamento. Então, esse é o primeiro ponto, porque o planejamento é importante. O segundo ponto, porque o planejamento é importante, é porque o planejamento nos ajuda a definir as nossas prioridades. O povo de Israel, agora, eles precisavam de estocar alimentos, eles precisavam de ter uma estratégia para poder guerrear, e eles planejaram, por isso que eles tiveram um plano antes de já chegar entrando na terra e lutar. Teve um planejamento antes de tudo isso. E para nós também não é diferente essa questão do planejamento. Quando se tem um plano, é definido as prioridades. Ou seja, a pessoa tem um planejamento aí de casar futuramente. Então, a prioridade dela é economizar para que possa ocorrer esse casamento futuramente. A pessoa, ela tem um plano ou um objetivo de comprar uma casa. Então, ela vai economizar dinheiro, ela vai economizar recurso para poder conquistar essa vitória posteriormente. Então, o planejamento, ele nos ajuda a definir a nossa prioridade. Então, quando se tem planejamento, há prioridade. Quando não há nenhum planejamento, não há nenhuma prioridade. Nós vamos fazendo as coisas à medida que elas aparecem. Mas quando a pessoa tem um plano, assim como o povo de Israel, eles tinham um plano para poder conquistar a terra, eles definiram a sua prioridade. E por último, sobre a importância do planejamento, diz assim que todo o nosso planejamento deve ser feito em submissão a Deus. O povo de Israel tinha um plano, porém todo o povo se submeteu à liderança de Josué. Ninguém saiu fazendo as coisas do jeito que queriam. Eles se submeteram à liderança. E na nossa vida hoje, nós temos que submeter os nossos planos a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:1, ao homem pertence as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, os nossos planos, embora precisam ser feitos, é necessário ser feitos, eles nunca devem ser feitos e excluir Deus. Então lembre-se disso. Você tem um plano, você tem um projeto, você tem algo que você quer para a sua vida, nunca exclua Deus. Deixa Deus sempre em primeiro lugar, e aí os seus planos serão abençoados. E agora, o segundo ponto da nossa lição é duas lições que nós podemos aprender com Raabe, a pessoa que foi salva ali daquela conquista. A primeira lição que nós podemos aprender é que Raabe foi abençoada apesar da sua mentira, porque ela mentiu falando que não tinha ninguém na casa dela, e as pessoas às vezes acreditam, tá vendo? Ela foi abençoada porque mentiu. Não, ela foi abençoada porque apesar da mentira, Deus, na sua infinita graça, a abençoou. Outros estudiosos dizem que a mentira dela é, de certa forma, justificada. Por quê? Porque entre o princípio de salvar vidas, a mentira é um princípio menor. Não que ela deixou de ser errada, mas ela quebrou um princípio menor em busca, para obedecer uma ordem maior, que é de salvar vidas. Foi igual o caso das parteiras lá do Egito, que mentiram para Faraó, dizendo que os filhos dos hebreus nasciam rápido, mas na verdade elas que deixavam eles viver, mas elas estavam debaixo de uma ordem maior, que era de Deus, e por isso não foram condenadas. Então tem essas duas explicações sobre esse caso. E outra lição importante, que para identificar a casa dela que ficava em cima do muro, de Jericó, que era comum naquela época, a arqueologia tem até descoberto, casas que ficavam em cima do muro, das cidades da época. Ela colocou um fio de escarlate, um fio vermelho, simbolizando o quê? Apontando para quê? Para a salvação que hoje ela é oferecida para todo o povo, para todo mundo, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então que você possa ficar com essa lição, né, que você possa planejar e não esqueça disso, colocar os seus planos em submissão à vontade de Deus. Amém? Fica na paz, até a próxima lição, querendo Deus.